Olá, boa tarde. Boa tarde, dá um minutinho que tô vendo o pessoal entrando aqui na sala gradualmente, deve estar todo mundo se conectando. Só mais um minutinho. Boa tarde, tudo bem? Aqui é Fernando Blower, diretor executivo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes. Peço mais um minutinho a todos que estão, tá todo mundo se conectando aqui. E o Sandro Machado, do do Bichara Advogados, está se conectando também. Ele já está em contato com a nossa equipe. Só mais uns minutinhos para a gente conseguir botar todo mundo na mesma sala, tá bom, gente? Bom, tô vendo que a gente já está com um bom número de pessoas aqui na sala. Só para avisar vocês, hoje, como todos sabem, é uma reunião para a gente falar sobre a ação coletiva que a ANR vai mover nos próximos dias em relação à adesão ao PERSE. O escritório que está apoiando a gente nessa causa é Bichara Advogados. O doutor Sandro Machado vai estar com a gente aqui a qualquer minuto. Peço um pouquinho de paciência, porque ele teve algum problema de conexão que a nossa equipe está aqui tentando resolver com ele, tá? Mas a ideia hoje é a gente apresentar brevemente qual é o escopo da ação, do que se trata. Eu acho que muitos já devem estar a par, então é muito mais uma pincelada geral em relação a como a gente vai proceder nessas ações, que na verdade são duas, o doutor Sano vai explicar daqui a pouco, e também abrir a oportunidade para vocês tirarem dúvidas em relação a isso. A gente tem aqui um chat onde, à medida que a gente for falando, essas dúvidas podem ser colocadas e a gente depois vai compilar elas, que eventualmente a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Então a ideia é que vocês possam colocar suas dúvidas no chat e a gente vai na sequência tentando respondê-las, tá bom? Peço só mais um pouquinho de paciência aqui, porque o Sandro tá se conectando com a gente em breve, espero eu. Tá? Só daqui a pouquinho a gente já começa. Oi, uma pergunta aqui no chat já do Alexandre em relação a microfones. Na verdade, no modo webinar, no começo, os microfones ficam mutados mesmo, só eu e o Sandro que teremos liberados. Por isso que eu pedi até para vocês já colocarem na sequência as perguntas de vocês no chat, porque à medida que a gente for lendo as perguntas, a gente vai também respondendo. Assim, se tiverem perguntas parecidas, eu posso tentar compilar em uma pergunta só para o Sandro responder em bloco, tá? Bom, tem uma pergunta aqui que eu já posso, de repente, ir encaminhando antes do, do Sandro entrar com a gente. O que é o Persa, né?
Acho que alguns de vocês já devem estar familiarizados, mas de repente é bom botar todo mundo na mesma página. O PERSE foi um programa especial de fomento ao setor de eventos e turismo, criado por via de lei em 2021, né? E esse programa previa, bom, como vocês sabem, o setor de eventos e turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia, com interrupção, se não total, mas falando de grande parte das atividades, né? Cidade para cidade, estado para estado, mas em todas as cidades e estados a gente teve proibição durante bastante tempo do atendimento presencial, ficando só o delivery, que para muitos, eu diria até para a maioria dos negócios, não é suficiente para pagar todas as contas, né? Ajudou, claro, mas não foi suficiente para tudo. Então, esse setor de eventos e turismo, e aí bares e restaurantes inseridos na cadeia do turismo, foram fomentados por via de uma lei. Essa lei foi aprovada em 2021 e ela previa basicamente três coisas. A primeira, um parcelamento especial, muita gente chama de refis, mas não era propriamente um refis, era um parcelamento especial de débitos federais. Esse parcelamento ele se iniciou em 2021 e ele terminou recentemente. Portanto, a gente nem vai falar sobre isso hoje, porque quem pôde aderir já aderiu, quem não aderiu, enfim, o prazo já passou. Ele prevê também uma compensação por gastos trabalhistas, que é algo que ainda vai ser regulado por lei. Então, vou deixar isso de lado também. O foco aqui hoje é uma parte importante do PERSE, que é a isenção de tributos federais, quais sejam PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Ou seja, a isenção, não é tecnicamente a isenção, mas a alíquota zero, a alíquota zerada desses tributos por 60 meses. E a discussão que surge daí, por isso, a ação é o seguinte: que empresas do nosso setor estão elegíveis ou não para zerar a alíquota, ou seja, para gozar desse benefício. Por quê? Porque a lei trouxe uma abrangência e houve uma regulamentação posterior trazendo uma limitação que a lei não trazia. O que significa isso? A lei falava genericamente que empresas de turismo, do ramo de turismo, poderiam ser elegíveis ao PERSE. Essa lei remetia à Lei Geral do Turismo, que falava da necessidade de cadastro no Cadastur, que é um cadastro do Ministério do Turismo. Esse cadastro não era obrigatório para bares e restaurantes. Alguns tinham, outros não tinham, porque não é um cadastro obrigatório para o nosso setor. O fato é que a regulamentação que veio posteriormente exigiu que todas as empresas, para serem elegíveis, precisavam estar no Cadastur até a data da promulgação da lei, ou seja, maio de 2021. E isso cria um tratamento não isonômico no nosso setor, onde algumas empresas ficaram elegíveis e outras não ficaram, né? Não faz muito sentido o meu restaurante está de um lado da rua e porque ele tinha cadastro em maio de 21, ele pode zerar a alíquota, e um restaurante semelhante do outro lado da rua, porque não tinha o cadastro em maio de 2021, não ter o mesmo tratamento tributário. É isso que está sendo discutido, tá? Lateralmente, tem uma discussão também se valeria só para empresas do lucro real e presumido ou também para empresas do simples, que é uma pergunta aqui que o Djalma já fez para a gente, tá? São duas discussões diferentes e, por isso, a gente vai entrar com duas ações, não só uma. A gente vai entrar com duas ações. Uma ação travou aqui, gente, mas acho que vocês estão me escutando novamente. Então, se puderem confirmar aí pelo chat, ótimo. Já recebi aqui a confirmação de vocês, que bom. Então, continuando aqui, como eu estava explanando para vocês, então a gente vai entrar com duas ações. Uma ação focada em empresas do lucro real e presumido, e a segunda ação focada em empresas do simples. E por que esses tratamentos são diferentes? Porque
as dificuldades são diferentes mesmo. A causa de pedir, o que vai ser argumentado em cada uma das ações é distinto. No caso das empresas do Simples, há uma dificuldade maior, você sabe muito bem como funciona a sistemática, você não consegue pegar a sua guia e desmembrar ela, né? Você tem uma guia só e você é obrigado a pagar ela inteira e não consegue desmembrar os impostos. Mas eu estou aqui, eu acho que o Sandro já conseguiu entrar com a gente. Sandro, você está aqui? Está me escutando? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Ah, que bom, que bom. Então, gente, eu fiz uma pequena introdução aqui, Sandro, só para a gente também já ir, de alguma maneira, assim, trazendo um panorama geral aqui para a turma que está acompanhando a gente, mas a ideia é deixar você falar mais do que eu. Então vou passar a bola para você aqui agora. Eu só fiz uma pequena introdução do que era o PERSE e trazendo à luz o porquê da discussão, o fato do Cadastur estar sendo uma dúvida, um impedimento para isso. E já deixei aqui claro que serão duas ações, uma para o lucro real presumido, outra para o simples. Mas só cheguei até aí. Agora a bola está contigo. Eu vou pedir só uma coisa, gente. Vocês tinham posto algumas perguntas aqui e naquela hora que travou, as perguntas acabaram desaparecendo. Então, quem tem perguntas não respondidas, bota no chat novamente, que aí o Sandro vai fazer agora uma primeira explanação e depois disso a gente volta para perguntas e respostas. Tá bom? Então, Sandro, por favor, fica muito à vontade. Legal. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado ao Fernando aí pela introdução, desculpa o contratempo, tive um rápido problema técnico aqui, mas consegui resolver. Deixa eu tentar anexar aqui uma apresentação que eu acho que pode facilitar a compreensão de todos. Só um segundo. Está conseguindo? Está dando para visualizar, sim. Está visualizando? Tá, sim. Maravilha. Bom, vamos lá. Como acho que todos sabem, esse tema é extremamente importante, tem gerado muita polêmica em função das dúvidas que têm surgido por conta da interpretação dos dispositivos da Lei 14.148 de 2021. Né? Como todos sabem, o Congresso Nacional, há algum tempo, ele deliberou e aprovou a Lei 14.148, e a Lei 14.148 ela tinha 3 pilares básicos. Né? Um primeiro pilar, que é tratar da chamada transação tributária no âmbito do PERSE, né, para determinadas atividades. Então, uma transação tributária com algumas condições específicas para aquele segmento. O segundo pilar, e ele estava muito em voga quando da discussão do projeto de lei, ele tinha a previsão no artigo 4º do projeto e tratava basicamente da possibilidade de redução a zero pelo prazo de 60 meses, né, contados do início da produção dos efeitos da lei, das alíquotas de PIS, COFINS, RPJ e CSL. E um terceiro e último pilar, que é uma indenização, né, que seria paga a determinadas empresas desses setores e a depender de uma regulamentação. Vamos lá. Durante a tramitação legislativa, o projeto inteiro foi aprovado e foi, então, enviado para a sanção presidencial. O artigo que se refere a este segundo pilar, que é exatamente a redução a zero de PIS, COFINS, RPJ e CSL, ele foi vetado, né? Integralmente vetado o dispositivo. Portanto, essa parte que era extremamente importante, não só para o setor de eventos, mas para todos os demais setores relacionados no projeto de lei, ela ficou, então, prejudicada. Mas o Congresso Nacional ele derrubou o veto do presidente da República. Então, ele restabeleceu a previsão legal contida lá no artigo 4º, no que se refere à redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, CSL
e RPJ. E aí, obviamente, isso gerou muita dúvida, né, muita celeuma em torno dessa discussão. Basicamente, as principais dúvidas têm sido quando começa a valer, né? Por quê? Porque a lei já tinha sido publicada no Diário Oficial anteriormente e, posteriormente, foi publicado o dispositivo objeto da derrubada do veto, que tratava especificamente da redução a zero da alíquota de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. A segunda pergunta, que tem surgido muito, é quanto à exigência de cadastro prévio junto ao Ministério do Turismo, né? E um terceiro e último questionamento, que eu acho que a gente vai conseguir enfrentar um pouquinho mais adiante, é em relação ao alcance da lei e, especificamente, se as empresas do Simples poderiam fazer jus a esse benefício ou não. Com relação ao primeiro ponto, sobre a data a partir da qual a norma começa a produzir efeitos, é importante lembrar que o projeto, originalmente, ele, quando da sanção presidencial, ele foi publicado no dia 4 de 5 de 2001. Né? Ainda restava em discussão a parte que tinha sido objeto de veto. E essa parte vetada, que é exatamente a redução a zero da alíquota de PIS, COFINS, CSL e RPJ, ela foi publicada em março de 2022. Portanto, ao contrário do que muita gente imaginava, no sentido de que essa alíquota zero poderia valer desde a data da publicação do texto original, na verdade, em função daquilo que entende o judiciário, esse dispositivo que foi objeto de veto, ele começa a produzir efeitos efetivamente a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 18 de março de 22. Né? Portanto, aquele prazo de 60 meses que a gente localiza no artigo 4º, ele começa a contar a partir de fatos geradores de 18 de março de 22 apenas, que foi efetivamente a data da promulgação daquela parte que havia sido inicialmente vetada. O segundo ponto é referente à exigência do cadastro, né? O cadastro junto ao Ministério do Turismo. E aí, de fato, há uma série de discussões a respeito desse cadastramento, porque, obviamente, algumas empresas já possuíam o cadastro e tantas outras não possuíam ainda o cadastro. Só, obviamente, tomaram a iniciativa de procurar realizar esse cadastramento a partir do momento em que a 10148 foi efetivamente publicada. Portanto, a própria Lei 14.148, ela diz no parágrafo 2º do artigo 2º que ato do Ministério da Economia publicará os códigos de classificação das atividades econômicas daqueles setores que são enquadráveis, né, abrangidos pela legislação, e diz também que o benefício abrangerá aquelas empresas com cadastro realizado à época da publicação da lei. Então, acho que é uma primeira dificuldade que a gente sabe que existe, é uma dificuldade que vai ser enfrentada na ação judicial, mas é importante lembrar que esse cadastro, e aí é o ponto que é bem discutido na ação que será ajuizada, é o debate se ele tem caráter constitutivo ou se ele tem caráter declaratório, né? Nós sustentamos que o cadastro, a exemplo de alguns outros cadastros e certidões exigidas para fins de incentivos, ele tem efeito declaratório, né? Há, inclusive, uma discussão relevante em relação às entidades imunes que necessitam de um cadastro junto à Previdência para efetivamente serem declaradas como imunes. E o Judiciário, o STJ, enfim, o próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecem que esse cadastro, essa certidão,
teria um efeito meramente declaratório. Portanto, a linha de argumentação da ação judicial é de que este cadastro ele tem um efeito meramente declaratório. Portanto, mesmo aquelas empresas que venham a realizar o cadastro em data, ou tenham realizado em data posterior à publicação da lei, ainda assim elas poderiam fazer jus à alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. Voltando um pouco no que se refere às atividades, a gente localiza, aliás, não localiza na lei um rol exaustivo dessas atividades, à medida em que o dispositivo da 14.148 ele faz uma remissão à portaria, né, do Ministério do Turismo. E essa portaria ela diz que não só aquelas pessoas jurídicas com atividade expressamente relacionada na 14.148, mas também outras pessoas jurídicas que exerçam atividades econômicas relacionadas no anexo 2 da portaria 7163, e aí essa portaria ela contém uma série de CNAEs, né, códigos de atividade econômica, de uma diversidade razoável de segmentos, segmentos que foram efetivamente severamente afetados pela pandemia, e essa relação é efetivamente a relação de atividades que fazem jus a essa redução a zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. E aqui um ponto importante, que é referente até àquelas empresas que possuam, eventualmente, um CNAE secundário, né? Um CNAE secundário que esteja relacionado nessa portaria que eu acabei de mencionar, mas que só o CNAE secundário efetivamente esteja previsto na regra. É curioso esse ponto, por quê? Porque a Procuradoria da Fazenda Nacional, no que se refere ao PERSE, né, da transação tributária, ela tem entendido que mesmo essas empresas com CNAEs secundários fazem jus à transação. Tá? E no que se refere especificamente à transação tributária, o prazo limite para que essas empresas possam transacionar seus débitos, ele se encerra por hora agora no final de junho. Tá? Então, poderia se utilizar o mesmo racional para sustentar que, em relação às empresas que tenham um CNAE secundário, mas queiram, na verdade, usufruir do benefício da alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSL, o racional deveria ser o mesmo, ou seja, essas empresas poderiam, sim, fazer jus a essa redução a zero, independentemente de terem apenas o CNAE secundário abrangido. A questão do Simples Nacional também tem sido muito discutida no que se refere ao PERSE. E aí, de fato, há argumentos relevantes para ambos os lados no que se refere a uma tentativa, ou provável tentativa do fisco de sustentar que não seria aplicável às empresas do Simples Nacional a redução a zero de que trata a lei do PERSE. E o principal argumento que o fisco certamente vai utilizar é um dispositivo da própria lei do Simples Nacional, que diz que eventuais incentivos, eventuais benefícios não teriam interferência no cálculo, na forma de apuração do Simples Nacional. De fato, há uma previsão legal na Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional, nesse sentido, mas, por outro lado, quando essa regra foi enfrentada no judiciário, e há alguns precedentes nesse sentido, ela sempre foi enfrentada diante de um dispositivo que fazia ressalva em relação a essa discussão, ou seja, a própria norma que tratava do incentivo
dizia categoricamente que aquele incentivo não poderia ser utilizado por uma empresa do Simples Nacional. E isso não acontece em relação ao PERSE, né? O que se verifica é que o legislador, quando aprovou a lei do PERSE, ele teve o intuito de beneficiar o máximo de empresas daquele determinado setor, ou seja, ter uma compreensão abrangente em relação ao incentivo que estava sendo estabelecido como forma de compensar essas empresas por uma série de perdas ocorridas durante a pandemia. Então, acho que o ponto central da discussão no que se refere às empresas que são do Simples Nacional é o de que a lei do PERSE não restringe a alíquota zero a nenhum tipo de empresa, né? Fora a questão, obviamente, do setor, ela não limita a que esse benefício possa ser utilizado para uma empresa do Simples Nacional ou do presumido, enfim, não há qualquer tipo de restrição na lei em questão. Então, acho que esse é o principal argumento que a gente vai utilizar para sustentar que, mesmo em relação às empresas do Simples Nacional, mesmo essas empresas poderiam fazer jus à redução a zero no que se refere à alíquota de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. O último pilar, e aqui já caminhando para o final, ele se refere à indenização pela manutenção de empregados. É um dispositivo da 14148 específico, que não tem uma ligação direta com a transação tributária, que não tem uma ligação direta com a alíquota zero de RPJ, PIS e COFINS. É uma outra figura, um outro benefício, podemos dizer assim, que foi assegurado aos beneficiários do PERSE, que tiveram uma redução a 50%, superior a 50%, no que se refere ao faturamento de 2019 e 2020. Há só um detalhe importante em relação a essa indenização, né, cujo valor total, segundo a própria lei, não poderá ultrapassar o teto de 2 bilhões e 500 milhões de reais. É a necessidade de regulamentação desse dispositivo, né? Ainda não foi regulamentado esse dispositivo, especificamente no que se refere a esta indenização. Portanto, dos 3 pilares que eu mencionei, o primeiro, que trata da transação tributária, ou seja, envolve débitos das pessoas jurídicas abrangidas, que serão equacionados junto à Procuradoria da Fazenda Nacional no âmbito dessa transação. O prazo para essa transação se encerra agora no dia 30 de junho. O segundo pilar, e aí tem a ver mais diretamente com o nosso tema, é a redução a zero pelo prazo de 60 meses das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSL. Em relação a esses 2 primeiros, não há nenhuma necessidade de posterior regulamentação, né? E o terceiro e último é exatamente esse da indenização, e apenas este necessita de regulamentação para que as empresas possam pretender usufruir desse incentivo. A nossa discussão judicial, acho que o Fernando antecipou muito isso, ela vai se dar da seguinte maneira: em 2 ações coletivas diferentes, para que em uma ação coletiva nós estejamos debatendo apenas e tão somente a aplicação do artigo 4º, que é a alíquota zero que eu mencionei, para as empresas do Simples Nacional. E numa segunda ação judicial, coletiva também, a mesma discussão, mas não com o viés voltado às empresas do Simples Nacional, ou seja, com um debate que não vai enfrentar se aquelas empresas têm ou não direito ao incentivo por conta da Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. Então, numa ação, vamos discutir o direito a esse benefício trazido pela lei do PERSE para empresas do presumido e do lucro real, e na segunda ação nós vamos discutir esse direito com um foco voltado para empresas do Simples Nacional. Por que essa estratégia? Porque, efetivamente, as empresas do Simples Nacional, elas
o foco da discussão é um pouco diferente, né? Há uma dificuldade um pouco maior, pelas razões que eu já antecipei, de fazer com que o judiciário reconheça a aplicação da alíquota zero de PIS, COFINS, RPJ e CSL para as empresas do Simples Nacional. Entendemos que existem bons argumentos para que mesmo essa ação possa ser vencedora, mas para que a gente não tenha uma mistura de argumentos muito diferentes numa única ação, estrategicamente, o que nos parece mais adequado, mais seguro, é que efetivamente a gente segregue a discussão e trate em uma ação coletiva o tema atinente às empresas do lucro real e do presumido, e na segunda ação coletiva o tema relacionado às empresas do Simples Nacional. Acho que, resumidamente, esse é o nosso debate. Resumidamente, é essa ação que a gente vai ajuizar, são essas ações que a gente vai ajuizar nos próximos dias, de forma que eu devolvo aí a palavra ao Fernando para endereçar eventuais perguntas ou qualquer outro esclarecimento adicional que vocês entendam necessário. Tá bom, Sandro, obrigado. Vamos lá. A gente já tem bastante pergunta aqui. Algumas eu acho que são complementares, mas eu não conseguia tão bem, talvez, empacotar elas numa só. Então, eu vou te fazendo aqui, na medida do possível, para ver se a gente consegue esclarecer. A primeira é a seguinte, em relação ao Cadastur. Para quem ainda não estava no Cadastur, tem que cadastrar para poder gozar dos benefícios da ação, não é isso? Então, a recomendação é: quem não esteja, passe a estar o quanto antes, não é isso? Quem ainda não está, faça o cadastramento o quanto antes, que não é um cadastramento, enfim, muito complexo, para que possa se valer de uma eventual decisão que reconheça o efeito declaratório desse cadastro, ou seja, que não limite, né, o incentivo que a gente quer que seja aplicado a todas as empresas do segmento, aquelas que possuíam cadastro à época da publicação da lei. Perfeito. E aí, só lembrando, pessoal, quem tiver alguma dúvida, a ANR preparou um PDF com passo a passo sobre como entrar no Cadastur. Então, é bem simples, tá? Na verdade, é online, é bem simples. Mas quem tiver qualquer dúvida, manda um WhatsApp ou um e-mail para a gente, que a gente devolve esse PDF com as informações. Uma pergunta aqui mais procedimental até, é onde será ajuizada a ação. Vai ser em São Paulo, porque é a nossa sede, não é isso? Mas, independente de onde é ajuizada, ela tem efeito para todos os associados, né? Correto? Exato. Na verdade, esse é um ponto processualmente importante, porque a gente sabe que existem algumas discussões sobre a competência para apreciar esse tipo de mandado de segurança. Em regra, pela lei do mandado de segurança, você poderia impetrar, ou deveria até impetrar mandado de segurança na sede da autoridade coatora que é responsável pelo desfazimento daquele ato, daquela conduta que a gente julga que é ilegal e inconstitucional. Então, a grosso modo, a gente poderia falar que seria Brasília, né? Onde está o secretário da Receita Federal. Mas a jurisprudência, ela não tem sinalizado pela competência do secretário da Receita para este tipo de mandado de segurança. A jurisprudência tem sinalizado pela competência do local onde está a sede da autoridade impetrante, ou seja, da entidade de classe em questão, e permitindo que, mesmo sendo uma impetração em São Paulo, por exemplo, que os efeitos desta decisão ele possa atingir, alcançar todos os associados, ainda que não localizados especificamente naquele estado. Perfeito. Vamos lá, dando sequência aqui, Sandro, tem algumas perguntas sobre depósito judicial. A pergunta, eu vou tentar juntar duas ou três em uma só, tá? Algumas pessoas perguntam se na ação coletiva vai ser possível fazer depósito judicial individualmente. Outras perguntam se aqueles que são nossos associados e já entraram com ação individual e vão depositar judicialmente, se a nossa ação interfere na delas ou não. Então, são duas perguntas diferentes, mas as duas têm a ver com depósito judicial. Vamos lá. No que se refere ao depósito judicial, no mandato de segurança coletivo, a gente
não pretende fazer depósitos judiciais em função do número de associados e de uma jurisprudência que também é restritiva em relação a depósito judicial e mandado de segurança coletivo. Portanto, o que nós recomendamos é, havendo interesse em se fazer depósito judicial, que este associado opte por uma ação individual, onde ele efetivamente consiga fazer esses depósitos com segurança e sem nenhuma dificuldade adicional processual, fruto desses depósitos mensais. Então, no coletivo, a gente não pretende realizar depósitos judiciais, não é essa a nossa orientação, por conta dessa dificuldade que eu acabei de mencionar. No mandado de segurança que envolve as empresas do Simples Nacional, a nossa recomendação, inclusive, é que estas empresas continuem a fazer os recolhimentos, né, e só regularmente, só efetivamente mudem a conduta no que se refere a esses recolhimentos, caso a gente, ao final, tenha uma decisão transitada em julgado, garantindo o direito de utilização da alíquota zero para PIS/COFINS e RPJ-CSL. Tem algumas perguntas aqui, Sandro. Mais de uma delas versando ainda sobre esse ponto da ação coletiva versus individual. O que eu acho que é importante esclarecer, e aí alguns também já perguntando como é que eles fazem para acessar, para aderir à ação. Essa primeira parte eu posso responder, que é o seguinte: na verdade, a gente vai, uma eventual decisão positiva, né, ela contempla todos os associados, tá? E aí cada um depois vai se habilitar individualmente, mas a decisão é para todos os associados da ANR. Não tem necessidade de algum procedimento agora interno de adesão a vocês ao pleito, porque vai ser uma ação coletiva e não individual. Agora, tem muita gente preocupada aqui, Sandro, se uma ação se tiver uma decisão na ação coletiva em divergência com a ação individual, como é que ficam essas coisas, se as duas ações se comunicam ou não, etc. A existência de uma ação coletiva paralela a uma ação individual vai exigir desse contribuinte o exercício de uma opção, né? Ele vai ter que efetivamente decidir se ele vai seguir com a ação individual ou ele vai se utilizar da ação coletiva. A lei hoje exige que ele faça essa opção para que, obviamente, ele não possa se utilizar de duas decisões eventualmente transitadas em julgado ao mesmo tempo. Então, a Procuradoria, percebendo que este contribuinte possui uma ação individual e também busca se valer do benefício de uma ação coletiva, pode vir a exigir dele a desistência ou da ação individual ou que ele abra mão de seguir com essa intenção de utilizar os efeitos da ação coletiva. Vamos lá, tem alguma... Perguntaram aqui também qual é o nosso prazo para entrar, então isso também já posso responder, porque a gente já combinou que a gente pretende entrar até o fim dessa semana. Então é muito importante ainda que quem não é associado entre em contato com a nossa equipe nos próximos dias para a gente poder formalizar a associação, até porque é uma decisão que vai valer para quem é associado e, eventualmente, pode ter pessoas assistindo a gente aqui que não sejam associados. Então, quem ainda não é, por favor, entre em contato com a nossa equipe, vai operacionalizar isso da maneira mais rápida possível. Quem já é associado, que eu peço muito, eu já pedi isso no grupo do GT Tributário e reforço aqui, quem já é associado, como a gente faz associação na ANR por grupo econômico e não necessariamente CNPJ por CNPJ, aqueles grupos mandem sua listagem de filiais e CNPJs para a gente atualizada, porque pode ser que a nossa base esteja desatualizada. Se você abriu algum CNPJ recentemente, a gente não vai ter acesso a isso. Então, por favor, mandem para a nossa equipe a base de CNPJs ativos, sejam filiais ou não, para a gente ter isso consolidado ainda nos próximos dias. Tá? Então, em relação a prazo, é isso. Nosso prazo realmente está bem curto e a gente precisa que vocês... Quem já está com todos os CNPJs em dia com a gente, tudo bem, não precisa fazer mais nada. Mas quem não é associado ou quem tem um grupo econômico com maior número de CNPJs, mande para a gente o quanto antes essa listagem. Tá? Tem muita dúvida aqui, Sandro, perguntando também sobre
parar ou não de recolher, né? Para quem já é elegível. Eu ia sugerir de fazer uma linha do tempo. Assim. Primeiro, quem estava no cadastro até 2021 é uma coisa, aí não é nem o objeto da nossa ação. Quem não estava no cadastro até o momento de uma eventual liminar e depois de uma liminar, caso essa liminar seja positiva, qual é a conduta que a gente recomenda para esses 3 momentos? Vamos lá. A ação ela vai buscar proteger o direito de todo o setor abrangido, né, pela lei do PERSE, independentemente do momento em que aquela empresa obteve o cadastro. Então, a nossa decisão que eventualmente venha a ser proferida, ela vai beneficiar quem já estava no cadastro há mais tempo, antes da lei, ok, ótimo, uma situação, em tese, mais confortável, e também aqueles que se cadastrou posteriormente. Né? Se a liminar que venha a ser obtida ela é cassada, obviamente aquele associado ele passa a voltar a estar obrigado a fazer os recolhimentos regularmente. Se ele tiver numa ação individual, ele pode eventualmente depositar os valores na ação individual. Aqui na ação coletiva, em regra, ele teria ali o prazo de 30 dias, né, da Lei 9.430 para fazer o pagamento do valor com juros, mas sem qualquer multa. Então, ele volta a estar obrigado à conduta de fazer os recolhimentos. Se ele faz os recolhimentos durante o curso da ação, seja em função da derrubada de uma liminar ou não, ao final da ação, ele ganhando a ação coletiva, nós ganhando com uma decisão transitada em julgado favorável em relação ao direito do impetrante, no que se refere aos associados, né, porque no mandado de segurança coletiva a gente está ali litigando em nome da ANR, mas protegendo o direito dos associados, da categoria, ele vai ter o direito de compensar todos aqueles valores que ele pagou, em regra, indevidamente, em função dessa decisão final transitada em julgado. Perfeito. Então, isso acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida mesmo, Sandro. Eu acho que é sempre bom a gente revisar em relação ao que fazer, né? Deixa ou não de recolher. E aí, continuam tendo algumas perguntas aqui em relação ao depósito judicial. Então, a gente sabe que no presente momento não pode deixar de recolher, né? Tem que continuar recolhendo. Se a gente tiver isso para quem não estava no cadastro até maio de 2021. Se você estava no cadastro até maio de 2021 e, portanto, é elegível, aí é uma situação muito mais tranquila. Pode ser revogada no futuro, toda lei pode ser revogada, mas nesse momento, quem estava no cadastro em maio de 2021 já tem uma situação muito mais razoável. A gente está discutindo aqui quem não estava. Bem mais. Né? E quem não estava, a recomendação é continuar pagando e esperar. Aí, no caso de uma liminar, aí, como já uma das perguntas aqui trouxe, claro que uma liminar, todo mundo sabe, não é uma decisão definitiva. Ela pode ser revogada no futuro. Então, simplesmente deixar de pagar no momento de uma liminar pode ter um custo futuro relevante. Né? Então, Exato. acho que o mais prudente continue pagando e na decisão final, a gente, que se for positiva, a gente espera que seja, você pede a compensação disso, certo? Exato. O que nos parece o seguinte, a gente tem um direito, digamos assim, um debate jurídico com a Procuradoria nessa ação um pouco mais difícil no que se refere ao Simples Nacional. Portanto, quem é Simples Nacional, a nossa recomendação é, com ou sem liminar, o que seria mais prudente, né, mais seguro, é que esta empresa continuasse a fazer os recolhimentos e só eventualmente interrompesse os recolhimentos ao final da ação com o trânsito julgado favorável. No que se refere ao mandado de segurança das empresas do lucro real e presumido, eventualmente, essa empresa, com o deferimento de uma liminar na ação coletiva, ela até poderia deixar de recolher esses tributos. Agora, como você mencionou, bem mencionou, Fernanda, a liminar é sempre precária, né? Ela pode vir a ser derrubada. E se isso acontecer, esta empresa volta a estar obrigada a fazer aquele recolhimento.
Então, é importante ter esse cenário, né, em vista para que ninguém seja penalizado, né, ou autuado pelo fisco em função do não recolhimento desses valores, no momento em que, eventualmente, não se tenha mais liminar com efeitos. Certo, perfeito. Ainda assim, só tem algumas dúvidas aqui em relação a ações individuais versus coletivas. Acho que as pessoas, pelo que eu estou entendendo aqui, e eu peço desculpa até, gente, o modo webinar, que é esse modo que a gente está fazendo, ele não permite aqui que eu habilite as pessoas a falar. Até a gente poderia ter feito até no modo reunião, porque o modo reunião tem uma limitação de número de pessoas. E a gente não sabia quantas pessoas entrariam, ficamos receosos disso. Por isso que eu não estou abrindo o microfone aqui. Peço desculpas para vocês, é uma limitação tecnológica da própria plataforma, tá? Nada impede, talvez, até a gente marcar uma segunda reunião se todas as dúvidas não estiverem satisfeitas. Mas eu vou continuar aqui com a explicação, não, desculpa, com as dúvidas, Sandro. Ainda tem algumas pessoas perguntando aqui um pouco sobre o individual versus coletivo, quer dizer, perguntando, poxa, mas em que momento eu tenho que optar por uma ou outra? Isso não ficou claro para mim, porque eu já entrei com a individual, e alguns falando, olha, eu tenho ação individual, mas eu não... e já estou recolhendo em juízo, então eu não quero fazer parte da coletiva. Se eu tenho que fazer algo em relação à ANR nesse momento para mostrar que eu não faço parte de uma ou de outra. Como é que vai funcionar essa empresa que já tem uma ação individual, eventualmente com depósito, que não deseja fazer parte ou se beneficiar dessa ação da ANR, basta ela comunicar, mandar uma carta para a ANR, etc., manifestando esse desejo dela, e, eventualmente, ela pode utilizar essa carta no processo, caso ela seja questionada sobre fazer jus ou não à ação coletiva. Tá bom, obrigado. Acho que isso já esclarece. Deixa eu ver aqui que a gente tem mais algumas perguntas, Sandro. Observação individual, por aí. Tá. Perguntaram aqui se já existem ações ajuizadas sobre o tema e se a gente já tem algum cheiro, algum andamento em relação a isso. E também uma segunda pergunta que eu acho legal a gente responder, já foi falado por você, mas não custa a gente reforçar aqui, em relação aos quinais secundários versus quinais principais, né? Se quinais secundários são suficientes ou não. Com relação à questão do KNAI, essa ainda é uma zona cinzenta, né? Por quê? Porque a legislação lá não é clara com relação a isso. Agora, se você olhar a conduta da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação ao PERSE transação, a Procuradoria tem enviado comunicados para as empresas que estão ali, enfim, abrangidas por para aquela transação, aquele benefício, entre aspas, mesmo quando o KNAI abrangido é apenas o KNAI secundário. Então, mesmo nesta hipótese, a Procuradoria tem entendido que aquela empresa faz jus à transação tributária. Por, digamos assim, lógica, seria possível sustentar que também, no que se refere à alíquota zero de PIS, COFINS, RPJ e CSL, nós poderíamos nos valer desse mesmo ponto de vista, ou seja, havendo apenas um KNAI secundário abrangido, ainda assim aquela pessoa jurídica poderia se valer da alíquota zero, do benefício. Agora, a lei não trata claramente desta hipótese, é ainda uma zona cinzenta. Tá bom, maravilha. Tem uma pergunta aqui, qual o prazo que vence dia 30 de junho? Acho que gerou uma confusão do transação versus a nossa ação. Então, 30 de junho é o prazo para só a transação tributária. É um prazo que ele já tinha sido prorrogado uma vez. Fala-se até que existe chance dele ser prorrogado novamente, mas é um prazo que não tem nada a ver com a alíquota zero sobre a qual a gente vai tratar, endereçar nas nossas ações judiciais. É um prazo para aquele contribuinte que tem débitos tributários já constituídos, inscritos em dívida ativa, e está procurando uma solução adequada junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse prazo é 30 de junho, por enquanto, e se refere especificamente a quem vai fazer uma transação tributária no âmbito do PERSE. Tá.
Obrigado. Tem uma pergunta aqui também, se é necessário mandar para a gente o cadastro para a causa da ação? Não, não é. Não, É só não. importante ter o cadastro em dia. Lembrando, gente, que o cadastro ele tem uma validade de 2 anos, então é importante vocês controlarem esses prazos para irem renovando a cada 2 anos até o fim desse assunto, né? Então, para quem tem mais de uma unidade, tem vários CNPJs, vai ter que ter esse acompanhamento interno mesmo de prazos e sempre renovar gradualmente. Lembrando que o cadastro não tem custo, é 100% online, então é algo que é mais procedimental mesmo. Em relação aqui aos honorários, que já foi perguntado também por 2 pessoas, esses honorários iniciais estão sendo puxados pela ANR, tá, para os seus associados. A gente tem uma parceria com a ABF também em relação a isso, então não é realmente uma causa coletiva que a gente entendeu que é beneficiar os nossos associados, por isso a gente está caminhando nesse sentido. Teve mais uma pergunta aqui em relação se existe chance do magistrado solicitar um depósito judicial enquanto a ação está correndo, estou falando de uma ação coletiva, obviamente, ou se isso não é um risco. Pouquíssimo provável. Eu diria que é remota essa possibilidade de termos uma decisão que exija o depósito dos associados no mandato de segurança coletivo. O que a jurisprudência hoje tem dito é que, efetivamente, os depósitos não são muito apropriados numa ação coletiva. Então, a gente tem tido algumas decisões restritivas no que se refere a depósitos judiciais em ações coletivas. Maravilha. Então, a última pergunta, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Ela não está no cadastro, pretende se cadastrar, você sabe que não tem nenhum custo, porém existe alguma demanda de obrigações acessórias? Não, é só basicamente um cadastro seu para o Ministério do Turismo saber que você existe, tá? Então, você vai basicamente botar seus dados ali de contato, vai dizer o tipo de restaurante, ter algumas perguntinhas se tem funcionários que falam outras línguas ou não, mas nada disso é obrigação, é apenas um caráter informativo que foi pensado lá atrás pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, nada a ver com essa ação, para poder conhecer melhor os operadores de turismo, tá? E perguntaram aqui se a gente vai disponibilizar o webinar, a gente está gravando sim, a gente pretende disponibilizar para os associados. Perguntaram se a ação é uma declaratória, mandado de segurança. Mandato de segurança. Segurança, não é isso? Mandato de segurança coletivo. Eu vi aqui uma outra pergunta também, no que se refere ao entendimento do judiciário a respeito do tema que a gente vai debater, né? Já existem algumas decisões, especialmente de primeira instância, acolhendo até o direito do contribuinte em relação à utilização da alíquota zero do artigo 4º da lei do PERSE. Não vi ainda nenhuma decisão a respeito de empresas do Simples Nacional ou uma decisão que seja muito clara no que se refere ao efeito declaratório do cadastro. Mas, obviamente, nós temos, enfim, várias ações sendo ajuizadas sobre esse tema, de forma que isso está no nosso radar aí. Tá. Algumas perguntas aqui também perguntando de quem é associado ao Sindirio. Os associados do Sindirio, eles são automaticamente associados à ANR também. Tá? Então, Sindirio é uma instituição coligada à ANR, então essa abrangência é automática. E aí, portanto, faz parte do processo coletivo também. Tá? Eu estou vendo aqui, eu estou achando, que eu estou revisando aqui para ver se a gente esqueceu de alguma pergunta. Mas eu tenho um outro ponto que eu tenho recebido assim, algumas dúvidas também de clientes, enfim, empresas em geral abrangidas pelo PERSE, que é sobre o risco da lei do PERSE eventualmente ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, enfim, no Brasil tudo se judicializa, né? Tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal mais cedo ou mais tarde, mas não nos parece que exista qualquer inconstitucionalidade, né, forte, uma inconstitucionalidade evidente da lei do PERSE a ponto de se justificar um questionamento perante o Supremo e, ainda mais, justificar uma eventual decisão do Supremo que suspenda os efeitos da lei do PERSE, né? Mesmo em relação àqueles setores que não estão abrangidos, mas que entendem que eles foram
tão penalizados, tão prejudicados como outros abrangidos em relação à pandemia, o fato é que o legislador ele fez uma escolha, né, com base, enfim, numa avaliação financeira, dados, para exercer essa escolha. Então, essa escolha legítima do legislador, ela não me parece que possa ser derrubada ao argumento da isonomia por um setor que eventualmente não esteja abrangido. Tá? Como também um setor não abrangido, existem até alguns argumentos para defender o direito desses setores não abrangidos se valerem do PERSE, mas é óbvio que existe uma resistência da jurisprudência muito antiga, que é uma posição no sentido de que o judiciário não pode agir como um legislador positivo, né, como a gente chama, ou seja, o judiciário não pode dizer que uma empresa de um setor que não está expressamente contemplada por uma lei de incentivo passe a estar contemplada apenas em função de uma decisão judicial. Então, estender esse benefício para outros setores também me parece algo bastante desafiador em função da nossa jurisprudência atual. Bom, perfeito. Então, uma pergunta aqui, qual a opinião sobre a Lei 9.718, artigo 14, inciso 4º, que obriga todas as pessoas jurídicas a apurar pelo lucro real, caso usufruam de qualquer benefício fiscal relativo à isenção ou redução de base de cálculo do imposto de renda, se isso não desqualificaria o lucro presumido no benefício. Essa eu realmente passo para você, porque desconheço o argumento. Penso que não. Estou sem o dispositivo aqui da 9.718, mas só o fato de você... Depende muito, óbvio, do benefício, né? Há benefícios que são próprios de empresas que apuram imposto de renda pelo lucro real, né? Benefícios que, eventualmente, permitem, como despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador, enfim, outros benefícios que podem ser deduzidos aí da base de cálculo do imposto de renda ou do imposto a pagar, a depender do benefício. E tem outros benefícios que não necessariamente têm esse viés ligado a uma empresa que seja do lucro real. Tá, tem uma pergunta aqui interessante, em relação se seria necessário segregar receitas, caso nem toda a receita dessa empresa venha do segmento de eventos e gastronomia. Se você precisaria segregar isso para fins da eventual alíquota zero. Não há na lei nenhuma exigência com relação à segregação de parte da receita por conta da utilização da alíquota zero. Perfeito. Olha, eu não sei, eu dei uma passada aqui geral nas últimas perguntas, para ver se eu tinha esquecido alguma coisa. Eu estou achando que a gente conseguiu matar, mas teve uma última pergunta que eu tive acesso a uma liminar de um restaurante que conseguiu com o cadastro no cadastro na data de 8/4, ou seja, não, mas 8/4 é 8/4 de 22, perdão. Ou seja, esse ano. É um restaurante de lucro presumido. Eu acho que é o que você já tinha comentado, né? A gente está acompanhando, realmente tem ações individuais que estão correndo e ainda é prematuro para a gente dizer como é que é a jurisprudência, mas está começando a ter algumas decisões. Em várias situações também há empresas, né, que optando por individualmente formular consulta junto à Receita Federal. A Receita ainda não emitiu nenhuma solução de consulta sobre qual é a interpretação dela no que se refere ao cadastro, né? Então, há também uma expectativa de que, eventualmente, uma solução de consulta da Receita possa ser favorável naquela interpretação de que o cadastro tem um efeito meramente declaratório, que seria ótimo, né? Mas nenhuma solução de consulta ainda foi publicada a esse respeito. O Jorge perguntou aqui de novo, acho que era essa a pergunta. Tem uma pergunta aqui da Ângela também sobre como se associar. Ângela, é muito simples. Você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, no nosso site, nas nossas mídias sociais, tem esses contatos, só botando lá rapidamente razão social, CNPJ e seus telefones de contato, e a nossa equipe retorna rapidamente para poder viabilizar isso, tá? Então, é de fato entrar em contato com a gente, simples assim, e a gente já te passa um link na hora com as informações básicas que a gente precisa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma, Sandra. Tem uma outra aqui sobre risco de multa em relação aos depósitos judiciais, se a ação for julgada improcedente, né?
Se a ação for julgada improcedente, aqui a gente está falando basicamente, na ação coletiva nós não teremos depósitos, mas se a ação for individual, sendo julgada improcedente, ao final aquele valor do depósito é convertido em renda da União, então não há propriamente aplicação de multa. A multa só vai haver se eventualmente aquele associado se valia de uma liminar, essa liminar foi cassada e aquele valor não foi nem depositado e nem pago. Perfeito. Teve uma outra pergunta aqui na lista de estabelecimentos que tem que fornecer para a gente, se é necessário informar o regime tributário. Não precisa, o importante é a gente ter o básico mesmo, razão social, CNPJ e endereço. Com isso, a gente já vai fazer a primeira lista, tá? Então, é o básico do básico, né? Porque como grupos maiores têm um certo nível de mobilidade nas empresas, né? Tem empresas já abrindo e fechando, e esse nosso cadastro não é atualizado mensalmente, então a gente precisa da fotografia mais recente que vocês puderem dar. Bom, com isso, vamos estar um pouquinho mais de... matar tudo. Eu vou pedir para todo mundo que tiver ainda dúvidas, que não deixe de entrar em contato com a gente está à disposição. Esses próximos dias vão ser bem intensos, mas manda para os nossos canais de contato, tem no nosso site, no nosso e-mail, nosso telefone, escreve para a gente, e a gente vai, dando o possível, responder com a maior brevidade. Repito, quem não é associado, venha, a gente está à disposição para fazer isso da maneira mais rápida possível. Quem já é associado e tem mais de um CNPJ aberto hoje em funcionamento, manda para a gente essa listagem com razão social, CNPJ e endereço, e basicamente é isso. A gente vai, depois que movimentar a ação, obviamente não tem certeza em quanto a prazo, né? Não existe prazo garantido em processo judicial, mas a gente vai trabalhar para que o resultado seja positivo e o mais rápido possível, e aí toda a equipe do Bichara, do Sandro, estão muito de olho nisso, eu tenho certeza, e tendo qualquer novidade, a gente vai comunicar pelos nossos canais já de imediato, certo? Sandro, muito obrigado pelo tempo, pela confiança, pela parceria. A gente tem uma missão grande aí pela frente, né? Mas vamos batalhar por ela. Bom, apareceu uma última pergunta aqui, não vamos deixar de responder, do Hélio. Em caso de uma decisão negativa, né, e a gente não tendo recolhimento de depósito judicial, que é o nosso caso, a gente não vai fazer depósito judicial aqui na ação coletiva. Se tem multa, honorários e encargos. Acho que você já tinha encaminhado isso, mas é legal deixar claro. Se não tiver realizado o pagamento, nem feito o depósito judicial, na ação individual, por exemplo, né, vai ter multa e juros com relação a esses valores. Então, poderá, sim, ser objeto de uma autuação para cobrança de multa, juros, além do principal não recolhido. É por isso até que a gente recomendou, antes da decisão, que não pare de recolher, né? Continue recolhendo. Exato. E se a decisão for positiva, ótimo. Né? Como é um tributo federal, óbvio que tem um efeito caixa, óbvio que é super importante a alíquota zero, mas, acima de tudo, a gente quer prezar pela segurança, né, desse contribuinte, desse associado, em relação aos seus recolhimentos, para que ele não venha a ter um problema futuro, não tenha uma certidão negativa negada, enfim, não tenha qualquer tipo de dificuldade fruto dessa decisão sobre o não recolhimento de um valor sem nenhuma decisão judicial que proteja esse tipo de procedimento. Tá. Teve uma última pergunta aqui do Jorge em relação à transação e não à alíquota zero, né? Perguntando se também condiciona o cadastro. Sim, condiciona, né? A discussão é mais ou menos a mesma, mas se ele corre risco de aderir ao parcelamento nas condições do PERSE, entendeu? Eu sei que procedimentalmente eles estavam aceitando, mesmo que ele não estava no cadastro, porque eles não estavam cruzando os dados. Mas tem risco isso? Sabe? Eu tenho vários clientes do setor abrangido pelo PERSE que eles, mesmo com uma única filial abrangida, e mesmo assim eles receberam um comunicado da Procuradoria da Fazenda Nacional avisando do direito deles, né, sobre o PERSE.
Então, mesmo clientes que não têm cadastro, né? Então, o cadastro não tem sido um impedimento a que essas empresas se utilizem da transação tributária. Tá? Porém, a gente afirma aqui que não custa fazer, né? Façam. O problema é que, como a transação, o prazo termina agora, junho, nem dá tempo. Nem dá tempo. Mas o que o Jorge está perguntando aqui, se de repente corre risco do parcelamento ser rompido no futuro ao se checar essa falta do requisito. Né? Dos clientes, dos nossos clientes, praticamente em nenhum caso o contribuinte ele identificou que fazia jus à transação tributária sem também ter recebido o comunicado da Procuradoria. Portanto, se a própria Procuradoria está provocando o contribuinte, né, praticamente, não vou dizer convidando, quase o obrigando a fazer uma transação tributária, não parece crível que tempos depois a Procuradoria pode dizer, não, me enganei, né? Tá tudo errado, você não tem direito à transação tributária, você pode desfazer isso ou ter que pagar as eventuais diferenças. Na remota hipótese de uma situação dessa ocorrer, obviamente o judiciário precisa ser acionado, porque este contribuinte é um contribuinte de boa-fé, é um contribuinte que está adotando um procedimento fruto de uma orientação da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, não faz nenhum sentido esse contribuinte ser penalizado em função dessa conduta. Tá bom, perfeito. E aí tem uma pergunta aqui da Valéria que eu mesmo posso responder. Se todos os associados estão contemplados na ação coletiva. Sim, associados da ANR e do Sindiri, por estarem também associados à ANR, são contemplados. A única ressalva que eu repito aqui é que aqueles grupos que têm vários CNPJs que mandem a sua listagem atualizada para a gente o quanto antes, tá bom? Acho que é isso, né, Sandro? Obrigado mais uma vez. Repito aqui que aqueles que ainda tiverem dúvidas depois, não deixem de entrar em contato com a gente. O importante é que tudo isso aconteça nos próximos dias, porque a gente já vai ingressar com a ação. Tá eu que agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado a você, Fernando, a ANR e a todos aqueles que nos ouviram aí. Permaneço inteiramente à disposição. Eu vou mandar a apresentação para vocês, para quem quiser também. É sempre um prazer. Obrigado, Sandro. Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima aí. E entre em contato com a gente. Estamos à disposição. Um abraço.